Boa noite, hoje é o episódio 244, dia 244 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano, e serão 365 vídeos, como se fosse um diário, um vlog, uma perspectiva, uma filosofia, um momento do que eu estou vivendo, de uma interpretação, né? Um registro histórico para o meu eu do futuro, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. E depois os seus filhos também, talvez vão ver ou talvez não, mas para deixar como uma lembrança, né? E o famoso frase, né? Acho que o título é A Grama do Vizinho, mas a ideia hoje é a famosa frase: a grama do vizinho sempre é mais verde, né? E do que eu entendo por ela, dessa interpretação, e me leva a pensar desde o egoísmo até certas condições psicológicas da existência, mas que para mim hoje acho que talvez só conseguimos expressar fora aquilo que encontramos dentro, né? Então tem muitos princípios e valores humanos que encontramos dentro, que ao expressarmos fora, nós não olhamos com essa crítica de olhar e desejar pela insuficiência, né? E encontrar completude em algo que está no próximo, né? Mas é algo de fato associado ao desejo, né? Uma comparação, né? Que a frase vem dessa dualidade, né? De desejo e comparação, e demonstra essa insatisfação crônica, né? Que acompanha o ser humano, de tendência de comparar sua realidade com a do outro, né? E concluir que o outro, a realidade e a perspectiva do outro é melhor, né? Essa comparação, ela de certa forma não pode ser neutra, né? Ela nasce desse desejo de plenitude não resolvido, e que a pessoa encontra uma espécie de plenitude na vida do outro, né? Uma imagem idealizada de felicidade, e ter essa percepção de que o outro está mais feliz com aquilo que tem, né? E meio que quase um desconhecimento ou rejeição da sua própria realidade, né? A sua insatisfação pessoal com aquilo que você tem, que você possui. E a grama do vizinho parece mais verde, né? Porque vemos a vida do outro como uma promessa daquilo que nos falta, então não temos como ter essa percepção real, né? Assim como acho que o vídeo dos ciúmes, que eu disse que o ciúmes é um dos sentimentos mais ilusórios, né? Porque ter essa percepção, nós temos que gerar uma espécie de valor daquilo que o outro encontra de felicidade e do porquê ele entende e compreende que a dele seria mais verde, né? Eu posso ter a minha grama mais verde na perspectiva de uma pessoa, mas que para mim estou buscando algo mais verde em outra grama, que é algo que está acima daquilo que eu posso ter, né? Então, no aspecto da condição humana, seria uma espécie de consciência do que falta, né? O ser humano, ao contrário de animais e outras expressões do ser, possui essa consciência, né, de ausência, né, que nos falta. Somos capazes então de imaginar o que poderia ser, o que poderíamos ter e o que poderíamos sentir, né, com relação a alguma outra coisa, né? Mesmo que não seja o que temos agora, né? E essa capacidade de imaginar, desejar, nos torna livres, criativos, mas também insatisfeitos, né? Porque a todo momento estamos projetando o futuro e não vivendo o presente, ou trazendo traumas do passado e ainda assim não vivendo o presente, né? Então, essa frase, ela revela certos aspectos especificamente humanos, né? Que a consciência da falta faz com que o ter do outro pareça o que nos completaria e nos preenchia, né? Então essa anseia por completude fora de si é uma das raízes da angústia humana, né? E isso também tem a questão da proibição do olhar, né, amoroso sobre si mesmo, né? Naquela questão de existencial mesmo, né? Então esse desejo da grama do vizinho vem acompanhado de uma autonegação da sua própria grama, tudo aquilo que você possui, né? Então não cuidamos da nossa própria grama, não cuidamos daquilo que somos, daquilo que conhecemos por nós mesmos, porque estamos obcecados pelo outro e
pelas qualidades, né, do outro, né? Ou pior, né, nosso olhar sobre a nossa própria vida está meio que ofuscado por uma desvalorização existencial, né? Então, a frase pode ser de uma perspectiva existencial, né, que não é que a grama do vizinho seja realmente mais verde, é que a nossa percepção sobre si mesmo é distorcida por um olhar que não se ama, que nós não nos conhecemos. E por nós termos essa espécie de ausência de identidade de nós mesmos, a identidade que projetamos no outro é algo que nós gostaríamos que fosse nossa, né? E de fato tem essa comparação nesses episódios que eu estou falando sobre princípios e valores não humanos em oposição a valores e princípios humanos. A frase ela pode ter uma expressão de competição como um sentido, uma comparação contínua, inveja e escassez, né? E aparência como medida, né? Daquilo que enxergamos, né? E o que se opõe a esses valores, esse valor não humano, seria os princípios e os valores que correspondem, né, de forma humana, né? Então, cooperação, interdependência, aceitação e autenticidade, e gratidão e abundância interior e essência como caminho, né? Então, de fato, modo de vida nos distancia da verdade do ser, né? Esse modo de vida e ter essa perspectiva de olhar para a grama do vizinho, né? Então, acaba nos tornando produtos da vaidade, da performance e do ideal fabricado, né, para uma realidade envolvida pela competição, né? Se pudesse haver ou ter uma saída espiritual, cuidar da própria grama, acho que é o melhor caminho, né? Cada um olhar para si, o que tem, o que possui, da sua perspectiva, da sua realidade. E a sabedoria espiritual nos convida a voltar o olhar de fato, né, para o interior maior, né? E ao invés de desejar a grama do outro, sempre é bom regar a nossa e cuidar da nossa, né? Então é uma forma de buscar nutrir a essência do ser, cultivar relações autênticas como para o outro, né? Porque você acaba sendo você mesmo e não projetando e desejando ser o outro. Acolher o próprio tempo e o caminho, né? Desenvolver uma consciência de valor, né? Como para o outro, né? Como presença, né? E talvez isso seria um processo de cura para a condição humana, né? Trocar a busca do mais verde lá fora por uma escuta sincera do que poderia ser esse mais verde dentro de si, né? E então talvez essa frase poderia expressar o que seria uma das dores da humanidade, né? Que seria aquela dor deslocada de si mesma, né? Que olha para fora tentando encontrar sentido, identidade e valor. É uma espécie de retrato de uma consciência fragmentada, né? Marcada pela ilusão do que o outro é, mais inteiro do que nós, né, mesmos somos para nós mesmos, né? Então, enquanto essa lógica de comparação nos conecta a valores não humanos, que são competição, inveja, aparência e escassez, essa consciência humana reconduz a algo maior, né? Que é o cuidado, a gratidão, a presença e o amor pelo que é, né? Então, não sei do que poderia vir a ser um futuro em que nós deixamos de ter essa percepção da grama do vizinho, porque todas as gramas, de forma que cada um tem essa percepção de si mesmo, né? Do que seria algo de valor, né, para si. Talvez essa frase nem faria sentido, né? Que essa frase só faz sentido se tem essa ideia de dualidade e de individualidade, né? De egoísmo. Mas um coração cheio de autocuidado, de gratidão, de presença, de amor pelo que é, por si, não reconheceria, né, essa frase, porque nem faria sentido, né? Então, um olhar para uma foto, que eu estou olhando agora, né, com um amigo encaminhando para mim, olhar unicamente, exclusivamente para essa foto, sem ter qualquer tipo de viés ou percepção negativa, apenas questões positivas, é apenas uma foto com duas casas diferentes, com duas gramas diferentes, cortada ao meio, e não teria a percepção de que uma seria maior ou melhor do que a outra, mas duas expressões distintas de uma consciência que poderia interpretar de diversas maneiras.
Enfim, não sei. Lembrando que minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje um pouco da grama do vizinho é mais verde. É esse monte de coisa que eu falei que talvez nem faça sentido. Meu eu do futuro talvez encontrou um sentido melhor para tentar interpretar isso, mas que há muitos sentidos para se interpretar. E hoje minha interpretação foi essa, que talvez amanhã já pode ser outra interpretação, né? E é isso, obrigado quem ouviu até aqui. Meu eu do futuro, você tá um pouco menos ansioso, agora que você também tá tomando um medicamento que foi receitado por um grande médico e amigo também. Isso tá te permitindo ter mais controle dos pensamentos acelerados e conseguir concentrar um pouco mais, né, nos seus objetivos. Eu não queria tomar isso pro resto da vida. Acho que eu vou tomar uns 30 dias primeiro para ver a melhora significativa. E aí depois eu vejo se eu vou pedir outra receita. E vamos para melhor e maior semana de todos os tempos.